E nesse final de semana que passou, rolou a Copa Sur, o campeonato sul-americano que dava vagas para os principais, né, no caso o primeiro e segundo colocados de cada categoria, para o CrossFit Games. E nesse vídeo eu vou trazer uma análise do que rolou, do que aconteceu, os destaques que tivemos, as surpresas, as não tão surpresas assim, como o caso do Gui Malheiros, né, algo que eu particularmente já esperava, eu e quase 99% da população que acompanha o Cross já esperava que ele ia conseguir essa vaga, mas é isso aí, acompanha o vídeo, bora lá que eu trago algumas informações bem bacanas. Bom, galera, antes de começar, eu gostaria de dizer que no dia anterior ao início da Copa Sur, eu fiz um vídeo fazendo uma análise dos 5 possíveis atletas, né, os 5 destaques brasileiros que poderiam chegar na competição na Copa Sur e representar muito bem o nosso país. Dentre esses destaques eu falei do Gui Malheiros, né, falei do Anderon, enfim. Coloquei também, fiz uma menção em relação ao Pedro Martins e acabou que o cara conseguiu a segunda vaga. Se você quiser saber um pouco mais do que eu falei nesse vídeo, tá bem legal, é só você clicar aqui no card, tá bom? Então chega de enrolação e bora pro nosso vídeo. Então para começar o vídeo, vou começar falando da categoria feminino, tá? Na Elite. Aliás, uma observação das 6 vagas que tinham, né, em disputa, sendo 2 por equipes, 2 no masculino e 2 no feminino, o Brasil conseguiu 5 vagas. Isso é muito legal, isso mostra a evolução do nosso país no esporte e no cenário internacional. Brasil! Né? E quanto mais adeptos e mais visibilidade a gente tiver, maior para o crescimento da comunidade aqui no território nacional. Tá? E voltando agora falando sobre a categoria feminina, tivemos a Vitória Campos, campeã, né, da Elite feminina, e a Júlia Cato em segundo lugar. A Júlia Cato, eu já tinha visto ela no Instagram, tá? Confesso que eu não tinha muito conhecimento dela, né, no cenário do cross na Elite, mas depois eu fui ver, cara, ela já é uma atleta conceituada, assim, né, já trilha entre as melhores. Ela não mora no Brasil, né? Ela mora lá na região se eu não me engano, no Emirados, mas ela representou muito bem, conquistou a sua vaga na última prova, né? Foi muito legal, inclusive tem um vídeo do Hugo Cross, Putz, esqueci o nome dele. Enfim, ele entrevistando ela e ele diz, né? Quando ele fala pra ela, né? O que ela achou, né? Quando ela descobriu que ela conquistou a segunda vaga e ela não sabia, ela começa a chorar emocionada. É um vídeo bem bacana, tá? Eu vou até deixar o link aqui embaixo para vocês poderem assistir, vale bem a pena. E em tese, não dá para dizer que foi bem uma surpresa, justamente por isso, porque ela já treina há muito tempo, já é conceituada assim, embora eu não conhecesse muito bem. Eu fui conhecer agora na Copa Sur. Já a Vitória Campos, ela já treina há muito tempo, e há muito tempo ela já é destaque. Ela começou, né, a ganhar notoriedade no cenário do cross na Ásia, né? Ela saiu aqui do Brasil, inclusive, eu não sei se ela é de Santos, mas eu a conheci aqui, não sei, acho que ela não lembra de mim, a gente treinou junto na antiga Ozone, né? Depois virou a Fishbone aqui em Santos, mas foi bem no comecinho meu, aí deu alguns meses ela se mudou para a Ásia e lá ela continuou dando sequência. Hoje ela é atleta da Mayhem também, onde o Gui Malheiros também treinou. E ela conquistou essa vaga, ela estava pau a pau ali com a Andrea disputando, só que na última prova, a última, até mesmo na penúltima ali, no último dia a Andrea deu uma estagnada e não conseguiu aí garantir essa vaga no Elite do CrossFit Games, e a Vitória conquistou, né, o primeiro lugar e de uma maneira muito, cara, muito honrosa assim. Ela ganhou a última prova, tava ali pau a pau, eliminando prova a prova, assim, ela foi super consistente, muito bem, fez por onde e vai representar muito bem o nosso país no CrossFit Games, no caso, categoria feminino.
E agora falando sobre a categoria masculina, tudo bem? Bom, começando pelo Gui Malheiros, eu vou começar por ele porque é algo que a gente já esperava. Ele há 3 anos já que ele trilha, né? Eu falei no vídeo anterior, em 2020 ele não foi para o Games, mas ele tinha conquistado a vaga dele para o Games. Tá? Como teve a questão da pandemia, a CrossFit fez um regulamento diferente lá, colocando os 30 melhores atletas do Open para fazer um qualificatório online para que os 5 melhores fossem num presencial. Então isso acabou tirando o Gui, porque ele não ficou entre os 30 melhores, né, do Open naquele ano de 2020. Então nesse caso ele não foi. Porém, não fosse a pandemia, ele teria sim conquistado a vaga dele e teria disputado o Games caso nada tivesse atrapalhado ele, lesão, coisa do tipo, tá? Então 2019, 2020, 2021, ele foi o representante brasileiro masculino lá no Games. E em 2022 a gente esperava, né? A grande maioria esperava que ele iria ser o primeiro disparado e é o que aconteceu. É o que aconteceu. Na última prova, ele já tinha 108 pontos de vantagem do segundo colocado. Opa, deu ruim na luz aqui. Só um momento, galera. Então ele já tinha dado 108 pontos de vantagem. Ou seja, chegou na última prova, ele ficou em 12º porque ele tomou no wrap lá no handstand walk e não conseguiu se classificar para a segunda parte, né, onde iam só os 10 melhores atletas. Apesar de ele ter ficado em 12º, apesar de ele não ter ido para a final disputar as melhores colocações e, consequentemente, as melhores pontuações, ele conquistou o primeiro lugar com folga, cara, com bastante folga. Cara, é indiscutível, né? Não tem como dizer que hoje o Gui é o melhor atleta brasileiro, né? Não tem como dizer o contrário disso, na verdade. Ele é disparado. Isso mostra pra gente que o nível do CrossFit Games ele é muito superior ainda para o nível sul-americano, né? Tendo em vista que o Gui ele chegou nas 4 primeiras provas, ele ganhou as 3 primeiras. O cara é simplesmente avassalador. É um showman aqui na nossa região. Opa, tô invadindo aqui o meu vídeo para te pedir, se você tá gostando do meu vídeo e assistiu até aqui, se inscreva no meu canal, caso ainda não seja inscrito, e deixa o seu like. Isso acaba ajudando o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então, se você gostou, considere aí se inscrever no meu canal e propagar ainda mais informações e conteúdo sobre a nossa modalidade. Valeu! Foi legal ver ele competindo com brasileiros, né? Fazia tempo que a gente não via o Gui em disputa, né, com a galera aqui do Brasil. Eu lembro a última vez, eu posso estar equivocado, né? Eu fiz esse vídeo, estou fazendo esse vídeo sem roteiro, né, para não perder o hype aí da competição. Mas eu lembro dele nas seletivas de 2018. Eu não sei se ele chegou a participar de alguma outra coisa depois disso, eu creio que não. E depois disso, ele focou abertamente no Games, participou do Audiopalooza aí uma vez, enfim, participou do Rogue Invitation que teve depois do Games. Ele é absoluto na prova de carga, absoluto, onde ganhou no Games, ganhou no Rogue Invitation, ganhou agora na Copa Sur, enfim. Ele mostrou que veio realmente para ficar e com 22 anos é muito fácil imaginar que ele vai despontar sim no Games e é a nossa principal esperança de pódio na elite do cenário internacional. E falando sobre a segunda vaga, o Pedro Martins, o Pedrinho, cara, eu fiquei muito feliz por ele. No vídeo em que eu falo dos destaques brasileiros, eu fiz uma menção honrosa para ele, eu não tinha colocado ele como destaque, porque no meu ponto de vista tinham pessoas com mais know-how no cenário nacional. A gente via, mas são mais conhecidos, mais bagagem. E o Pedro, ele surgiu, né? Eu lembro realmente do Pedro em 2019, tá? Ou seja, o Cross aí, em 2019, o Anderon, ele já era tetracampeão brasileiro. Porém,
ele se mostrou ser muito eficaz. O cara, ele tá sempre brigando pelo pódio, cara, sempre. E ele não fez diferente nessa competição, ele conquistou a vaga dele, né? Ficamos sabendo na última prova e foi merecidíssimo. A história desse cara, eu comecei a pesquisar e ver na internet, ele teve uma lesão no final do ano passado, né? Ele não fez cirurgia, o treinador dele, né, o Ramires Tibana, juntamente com o médico, eles adaptaram o treino e ele, cara, é por isso que não tem milagre, cara. Atleta é um exemplo de disciplina que deveria ser inspiração para muita gente. Né? Ele chegou, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente, ele veio fazer um treino aqui na It's Time, era um sábado, tava rolando pintura aqui no box, né? Ele entrou em contato, não sei como foi propriamente o fato, mas eu sei que a professora que trabalha aqui, a Keka, perguntou para mim, falou, pô, o Pedro pode vir? Eu falei, porra, claro que pode vir, cara! E ele super humilde, veio, fez a planilha dele, fez o treino dele. De novo a luz acabou. Fez o treino dele, o jeito que tinha que ser feito, sem titubear, aquele treino com acessórios, coisa que a galera não gosta de fazer, enfim, o cara veio e representou, então foi muito bonito ver ele em ação e conquistar essa vaga. E é óbvio que eu não posso fazer esse vídeo e falar dos destaques aqui do campeonato, né, a minha análise, sem falar do Anderon, que foi, cara, talvez, tirando a questão dos atletas campeões, talvez tenha sido o maior destaque do campeonato. Ele, para quem não sabe ou não acompanhou, na terceira prova, que foi a prova do Complex de carga máxima, ele se machucou. Né? Infelizmente, ele acabou se machucando. Poxa, o Anderon é um cara que há muito tempo aí anseia por essa vaga, briga. E eu sinto que dessa vez ele realmente tinha condições. Na primeira prova, por exemplo, ele terminou em terceiro. Na segunda prova, ele não foi tão bem, mas ainda assim ele estava na frente, brigando pelas primeiras posições. E a prova de carga era uma das que ele poderia se destacar. Por exemplo, a primeira carga dele foi 145 quilos. Né? Teve poucas pessoas que conseguiram fazer mais do que isso no Complex, ou seja, ele seria top 5 com certeza. E se ele não tivesse se machucado no caso, ele teria garantido o segundo lugar, né? Uma vez que o Gui Malheiros logo de cara já meteu 1,52, ele não ia alcançar o Gui, porém se ele fizesse aquela de 1,51, né, 151 quilos, e ele finalizasse aquela carga, ele garantiria tranquilamente o segundo lugar, o que deixaria ele ainda mais próximo, né, mas a questão não foi nem essa prova em si. Mesmo que ele não tivesse feito 151 quilos, que foi a carga que ele se machucou, o problema foi ter se machucado, e isso com certeza atrapalhou o rendimento dele. Eu vendo no dia seguinte, ele na prova dos thrusters, cara, que foi aquilo? Ele correndo, mancando, fazendo thruster, jogando só na perna esquerda, porque a perna direita, né, o lado direito dele estava comprometido. A prova final ele ganhou, galera, ele ganhou a prova final de todos os atletas, ele lesionado, ele ganhou. Então, cara, deu muito orgulho, assim, poxa, talvez ele nunca vá ver esse vídeo, não sei. Mas se um dia ele vê, cara, Anderon, deu muito orgulho ter você aqui representando o nosso país na elite do cross aqui no cenário internacional. Parabéns, foi demais, foi incrível, deu pena, se você quer um sentimento ruim, deu dó, porque, cara, ver você ali emocionado naquele momento, mas saiba que foi uma baita de uma lição pra gente de perseverança, persistência e garra. E ainda assim ele ficou na frente, cara. Ele ficou no top 10 aí. Eu vou confirmar, vou colocar aqui a posição que ele terminou, que eu acabei esquecendo. Enfim, como eu falei, eu fiz esse vídeo sem roteiro. Mas foi bem legal ver essa participação. Então, parabéns e muito sucesso, né, pro Anderon na próxima edição. Ia ser legal ver aí ele com mais alguém.
talvez o Guimarães, a gente não sabe, mas provavelmente a história está encaminhando para que sim. Enfim, esse foi o balanço desse campeonato, né? Da categoria, no caso, categoria feminino e categoria masculino, tá bom? Eu não vou falar sobre equipes, caso vocês queiram, né, que eu fale sobre equipes, eu vou fazer um vídeo separado para não ficar muito longo, aí deixa nos comentários aqui que eu faço um vídeo falando a minha análise sobre as equipes na Copa Sur, beleza? E diz pra mim aí uma coisa, o que você acha, o que você espera desse time brasileiro no CrossFit Games? Esperar, a gente espera título, né? Mas sendo realista, você acredita que estamos próximo de um título ou ao menos de brigar pelo pódio? Pelo pódio estamos próximos. O Gui Malheiros ano passado ficou em 7º, então é extremamente possível imaginar ele no pódio, talvez até ganhando. Mas e no feminino? Será que a Vitória vai chegar lá e vai fazer como o Gui Malheiros fez? Deixa aí nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião. E assista esses vídeos aqui, tá? Tem uma playlist bem bacana, com vários educativos, dicas, progressões para você evoluir os seus treinos de cross. E assiste esse vídeo aqui de cima que tá bem legal também. Se você gosta de cross, você vai gostar desse conteúdo. Tamo junto, valeu, se inscreva no meu canal, não esquece, hein?